Muito bem-vindo ao canal, eu sou Davi Cavalcante e hoje vamos falar a respeito do avanço da direita na América do Sul, como também das falas do presidente da Argentina, Milei. Isso daí são dois pontos bem importantes para a gente entender melhor o que está acontecendo e também como é que está tudo conectado a essa eleição de 2026, a importância de tudo que está acontecendo. O primeiro ponto que eu gostaria de informar é o seguinte: a esquerda ela estava com a predominância na América do Sul, tendo presença como Lula, o presidente da Venezuela, dentre outros, tudo é da esquerda. E com a eleição do presidente dos Estados Unidos, o Trump, está fazendo com que a esquerda encolha e diminua. Eu acredito que ela não vai deixar de existir, mas a influência nos grandes países é, vai terminar sendo reduzida por causa dessa pressão norte-americana. Um ponto que eu estou apresentando aqui da uma notícia da CNN Brasil é o que mostra exatamente essa polarização que está acontecendo e também o mapa de como está agora a América do Sul com relação a presidente de direita e presidente de esquerda. O de azul aqui são os de direita. Colômbia, historicamente, não é de direita. Tem o Equador, está de direita também. Peru, Bolívia, Chile teve a predominância de direita. Argentina agora, com Milei. E o presidente do Paraguai também, que é de direita. Quem é que está ainda, digamos assim, resistindo a esse avanço da direita na América do Sul? O Brasil, por meio de Lula, que inclusive nessa eleição 2026 está bastante enfraquecido diante do governo que fez. Tem o presidente do Uruguai, o da Venezuela, essa daqui, ela aqui tá com esquerda, mas é uma esquerda, digamos assim, biônica, porque ela tá coordenada e submissa aos Estados Unidos. Ela mantém, digamos assim, a política de esquerda dela, mas deve satisfação aos Estados Unidos. Quando o Trump estralar os dedos, vai para o lado dele. Mas isso aqui é uma falsa esquerda que está no poder na Venezuela. Aí tem da Guiana, que não tem relevância, nem Suriname. Aí são países que não têm essa relevância na América do Sul. Mas sendo assim, de países fortes com a esquerda, só tem Uruguai e Brasil. Venezuela é um país que está em crise, conforme todo mundo já sabe, e está controlado pelos Estados Unidos. Aí, esse avanço da direita está sendo financiado pelos Estados Unidos e está dando certo conforme a gente está vendo. E as eleições estão bem acirradas em toda a América do Sul quando acontece. Mas a direita está tendo essa vantagem competitiva. E outro ponto também que é interessante de todo esse avanço é exatamente o comportamento de Milei. Milei ele foi para a convenção do Flávio Bolsonaro, fez falas a favor do Bolsonaro para alavancar sua campanha e mostrar que a direita está forte na América do Sul e que é um movimento em ascensão, em crescimento. Observe também o que Milei ele não está batendo com o governo do Brasil, está de fato tendo uma rivalidade, digamos assim, crescente por causa da questão partidária. Lembrando que quando era o governo de esquerda, o Brasil de fato ele ajudou bastante esse governo, influenciando na eleição da Argentina. Isso aí é fato, se a pessoa procurar vai ver que o Brasil financiou muitas coisas na Argentina para manter o governo de esquerda. Inclusive, quando o Milei ganhou, o candidato que estava contra ele estava apoiado por Lula expressamente. O do Peru, Lula trouxe uma mulher que estava condenada por corrupção para o Brasil, ferindo a soberania do Peru, né? Que é algo extremamente sério. E mostra também que o Brasil ele tem uma política de interferir na política interna dos outros países. Isso aí é algo que Lula está criticando dos Estados Unidos, mas que ele faz com outros países. E seria até uma hipocrisia do governo brasileiro falar disso daí, da interferência, já que ele interfere no governo de outros países.
Aí aqui o Milei, ele tá falando que o Brasil financiou uma campanha anti-Argentina na Copa. Provas eu não sei, isso daí eu não vi se ele teve provas ou tá vindo da cabeça de Milei, mas ele acusou isso daí após participar da convenção do PL em São Paulo. Milei voltou a chamar Lula de ex-presidiário e acusou o governo do Brasil de financiar uma campanha anti-Argentina. É que, de fato, o correto na América do Sul é ter uma política de integração, não de afastamento dos povos, principalmente que tem o Mercosul, que todo mundo trabalhando junto vai prosperar melhor. Era para não ter esse tipo de briga na América do Sul, para ter o crescimento harmônico. E aqui, observe o que? Após o discurso após que ele tem o governo brasileiro, durante a convenção do PL, que ele entrou, proferiu palavras até contra o próprio Alexandre Moraes, o presidente da Argentina voltou a acusar aqui a campanha anti-Argentina na Copa do Mundo. Não sei o que teve, ele fala que teve um fundo patrocinado pelo Brasil com a maior parte para bater em cima da Argentina. Ele também fala aqui, a suposta campanha financiada pelo México e pelo Partido Democrata. Não tem informação, mas não sei se ele seria ousado o suficiente para acusar sem provas também, né? Não sei o que ele viu lá quando estava nos Estados Unidos com Trump, não sei o que a Polícia Federal dele descobriu, isso daí tem que ser apurado. Mas é o que ele está dizendo. O que de fato foi provado aí só o futuro dirá. Quem investiu mais dinheiro nessa campanha da Argentina foi o Brasil, os 25% que saíram do governo brasileiro. Acusou Milei na entrevista sem apresentar nem citar provas. Não sei se a investigação está sigilosa, o que está tendo. Mas esse ponto que eu estou querendo mostrar é exatamente o atrito que está tendo entre o Brasil e o governo da Argentina. E vai ter o atrito maior ainda, que a esquerda, se Lula permanecer no poder do jeito que está ficando ilhada. O Uruguai é um país pequeno e a economia dele perde até para alguns estados do Brasil. O que tem relevância na América do Sul, de fato, é o Brasil. E que está sendo isolado na América do Sul como um todo, com pressão do próprio Estados Unidos, para ter a mudança de regime, digamos assim, e para sair da esquerda para ir para a direita, né? Batendo mais nesse sentido. É exatamente isso que eu estou querendo mostrar a todos vocês a respeito desse avanço da direita, e para alguns muito bom esse avanço, para outros não é interessante. Mas o Milei, de fato, ele tá bem militante nesse sentido daí, para avançar a direita e o liberalismo que ele tanto prega. Falou de Bolsonaro, que foi preso justamente, inclusive o Brasil ele não permitiu que o Milei fosse visitar Bolsonaro. Algo que já foi dito que quando a Cristina estava presa, não sei se foi Lula ou foi Dilma, visitou a Cristina na Argentina presa. É acusada, salvo engano, de corrupção. Visitou o governo argentino, permitiu normalmente. E aí, quando aconteceu de um de direita estar preso e o Milei querer visitar, foi proibido. Um fundamento, eu não sei qual foi o fundamento com relação a isso. É apenas uma visita de um chefe de Estado a um amigo, conforme ele mesmo disse, causando grande mal-estar. Isso daí, de fato, causa um mal-estar. A mesma coisa um presidente dos Estados Unidos querer visitar Bolsonaro e não poder, ou da França visitar e não poder, naturalmente vai causar um mal-estar entre os países. Mas quando negou isso, não se pensou só no viés político e entre esquerda e direita. Aí pode ter sido que motivou essa fala do próprio Milei quanto a isso daí. O Farol do Ocidente, entrevista, ele ainda afirma a suposta campanha anti-Argentina que foi armado porque seu pai se tornou um farol para o Ocidente. E de fato, a Argentina, para a direita, está sendo uma referência após o governo Milei, que a Argentina estava quebrada, ele pegou o governo extremamente fragilizado e conseguiu alavancar esse governo. Aí ele está valorizando, logicamente que tem que valorizar o país dele, mas a Argentina se tornou uma referência recente com relação à liberdade econômica, a toda essa situação daí. Aí é exatamente isso que eu estou querendo passar a todos vocês para ficar cientes, e também uma reflexão que eu vou deixar no final do vídeo a respeito da utilização de imagem de inteligência artificial em campanha política.
nessa convenção do PL, do Flávio Bolsonaro, utilizou a imagem do pai Jair Bolsonaro por IA. Uma vez fazendo isso, e não sei as permissões, como é que vai ficar, vai dificultar muito a ideia de impedir, entre as de Bolsonaro falar. E vai ter o IA com o rosto de Bolsonaro, idêntico, falando, só muda que não cometendo as gafes de Bolsonaro, que Bolsonaro cometeu muitas gafes, foi muito grosseiro. Vai ser uma inteligência artificial manipulada pelo marqueteiro. A depender como a direita use, isso daí, de fato, pode influenciar bastante na eleição para o lado do PL. Eu deixo essa reflexão a todos vocês para analisar com relação a esse uso de imagem por inteligência artificial e ver essa expansão da direita como um todo. Muito obrigado a todos e até a próxima.